conhece. Tu és aquele que ministra na nossa alma, no nosso coração. E a tua palavra diz que certamente a tua bondade, a tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Ó Deus, o Senhor tem sido tão bom para conosco. A tua graça infinita, teu amor incomparável. E nós queremos bendizer o teu nome, Deus. Ainda que não consigamos entender a tua maneira de trabalhar, de agir e de mover, ainda assim descansamos, Deus, na tua fidelidade. Descansamos, ó Deus, no teu amor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Coloca em pé. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Versículos 1 e 2. Diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Podem se assentar. Hoje, nesse domingo de Páscoa, nós queremos falar desse momento tão ímpar, tão sublime e tão importante para a vida da igreja. É o pilar da nossa fé, é a razão da nossa esperança, é a certeza da nossa ressurreição em Cristo Jesus. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Para os judeus, a festa da Páscoa era a festa mais importante, porque ela retratava a libertação do povo. E para a igreja, a ressurreição de Jesus, ela nos fala da vitória, da conquista, de tudo quanto isso significa para nós hoje. A esperança eterna, a certeza de que nós haveremos de morar com Ele eternamente. Quero analisar com os irmãos a dinâmica dessa ressurreição. Quando nós olhamos para a palavra, nos alegramos, jubilamos. Mas entenda uma coisa: o processo, a construção da história não é fácil. Eu tenho dito e repito aqui, é sério para a igreja: para você contar uma história, você tem que viver a história. E o processo, às vezes, é doloroso, é complicado, é angustiante. Para viver o domingo de júbilo. Hoje pela manhã eu ministrei sobre Getsemane. Tem que passar pelo processo de uma quinta-feira de Getsemane. Tem que passar por um processo de uma sexta-feira de morte. Há um processo ainda antes de chegar ao ápice. O grande problema do ser humano é que o ser humano, ele só quer a conquista, mas ele não quer viver a luta, a batalha. Por isso muitos ficam no meio do caminho e desistem. E o que Deus, ele quer da tua vida é: creia, confie, acredite. A caminhada não é um mar de rosa. A caminhada com Deus não significa que você não vai enfrentar problemas. Significa que nós teremos uma vitória lá no fim. Meu Deus. Jesus, Ele é o Verbo eterno. Ele é o Deus que se tornou carne, que viveu entre os homens. Ageu profetizou que Ele era o desejado das nações. Em toda a palavra de Deus no Velho Testamento apontava para a vida desse Messias. A primeira profecia foi quando Deus veio julgar os homens e disse: olha, haverá um descendente da mulher. Ele esmagará a cabeça da serpente. A serpente ferirá o
esmagar a cabeça da serpente, sim. Desde o início da história humana, Deus já havia prometido o Redentor. E o passar dos anos, Deus foi construindo e mostrando essa esperança humana. Quando Jesus ele se manifestou, o seu ministério foi cercado de cura, de milagres, de prodígios, de maravilhas, de ressurreições, ensinos tremendos, profundos. Deus andando entre os homens. A nossa mente finita é pequena para compreender a grandiosidade disso. Quando o apóstolo João ele disse, o verbo se fez carne, está dizendo, o verbo tabernaculou. Deus veio viver entre os homens. Deus andou entre os homens. O Criador entrou em um mundo que Ele mesmo criou. É inimaginável o que Deus fez, mas Ele fez isso por amor à minha vida e à tua vida. A grande questão é que aqueles que viveram no tempo de Jesus não compreenderam as profecias, não entenderam os cumprimentos proféticos. Havia uma expectativa que Jesus haveria de resolver tudo. Porém, muitos se frustraram porque a vinda do Messias apontava para dois aspectos. A primeira vinda, ele vinha para expiar os pecados dos homens, para comprá-los para Deus. A sua segunda vinda, que seria gloriosa de reino. E é esta confusão de entendimento que levou as pessoas a se frustrarem, a se decepcionarem, porque eles achavam que Jesus iria implantar um reino, quebrar o jugo romano, destruir o tempo de escravidão, devolver para eles a honra entre as nações, devolver para eles o tempo de apogeu de Davi, de Salomão. E era essa expectativa que eles tinham. Afinal de contas, quando lemos o profeta Isaías, havia profetizado no capítulo 9, versículo 6. Um menino vos nasceu, um filho vos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Era essa esperança, essa expectativa. E quando Jesus ele veio, ele não cumpriu isso, porque eles não entenderam que Isaías 53 diz, porque ele foi subido como renovo, como a raiz de uma terra seca, que não tinha parecer, não tinha formosura, era desprezado entre os homens. Olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Sim, isso também fazia parte da profecia. E eles não compreenderam. Andou durante 3 anos e meio do seu ministério. Discipulou 12 homens. Instruiu, orientou. Formou eles. Mas, quando chegou, em um momento que eles achavam que o reino seria implantado, deixa eu dizer para você, no domingo, o último domingo de Jesus vivo, é chamada a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Foi o momento ápice do ministério de Jesus, porque as pessoas jogavam ramos sobre o chão. As crianças cantavam, Hosana que vem em nome do Senhor. Todos ali se alegravam e Jesus entrava no filho de uma jumenta pelo Jerusalém. Um chuto, um grito. Hosana, Hosana. Parecia que ali agora o rei estava cumprindo todas as profecias e o rei haveria de assumir. Isso é domingo. Os discípulos devem ter ficado com a questão saltando. E lembrando, é nesse contexto que Salomé vai pedir para Jesus, olha Senhor, deixa eu fazer um pedido. Dá para você colocar um filho meu à tua direita no teu reino e outro à tua esquerda? Jesus diz, olha, quando você está à minha direita, à minha esquerda, isso acompanha. Mas eles estão prontos para beber o cálice que eu estou para beber?
Porque eles achavam e consideravam que agora Jesus implantaria o reino. Todos estavam ali aplaudindo ele, laureando ele. Mas aí, na quinta-feira ele é preso. E eu queria trabalhar com você, para você entender o processo de Deus. Como é que as coisas caminham na ótica de Deus. E muitas das vezes o trabalhar de Deus frustra os homens. Porque nós temos expectativa errada sobre a vida. Entendemos errado o que Deus diz, o que Deus fala. E por isso nos frustramos. Quantas pessoas que estão decepcionadas com Deus, chateadas. Mas a culpa não é de Deus. A culpa é da interpretação errada da palavra. Deus é responsável por aquilo que Ele disse, não por aquilo que você interpretou. E infelizmente as más interpretações bíblicas têm conduzido muitas pessoas à frustração, à decepção. E eu quero dizer para você, por exemplo, quando Jesus diz: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Escuta, Deus não te deu um controle remoto chamado nome de Jesus que você vai apertar e tudo vai acontecer no céu. Não, te ensinaram errado, você entendeu errado. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará, mas segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. Você não é Deus, você não é um deusinho menor. Você continua sendo servo, criatura, homem. E você depende do Senhor. Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Ele enxerga o ontem, o hoje, o amanhã. Eu duvido qual é o pai que ama seu filho, que dá tudo que seu filho pede. Nem tudo que teu filho quer, você pode dar para ele. Aleluia. Por quê? Porque tem coisas que ele não sabe anunciar. Tem coisas que ele não pode me dar. Eu tenho uma neta de 2 anos. Eu gosto de cozinhar. E quando ela está na minha casa, quando eu vou para a cozinha, ela sai correndo, pega uma cadeira e quer colocar ali na pia, para ficar ali comigo, cozinhando. Mas uma das coisas que ela pede é o quê? A faca para cortar legumes, para cortar carne. E eu digo: você não pode. Tipo assim: vovô, por que o senhor pode? Nem tudo que você pedir a Deus vai poder te dar, porque você não sabe utilizar. Amém, Jesus. Existem coisas que vão te ferir se Deus te der. Existem coisas que vão te machucar se Deus te der. Por isso você precisa aprender a confiar. Confia em Deus. Deus está fazendo o melhor para a tua vida. Amém. Não murmure, não reclame. Amém. Creia que Ele continua sendo Deus. Se Ele trouxe a existência nesse universo, que o cientista físico diz que é infinito, quanto mais a tua vida, por acaso Ele não vai saber cuidar? Ele não vai saber cuidar de você? Um Deus que cuida desse universo inteiro. Aprenda a descansar a tua alma, o teu coração. Aprenda a descansar em Deus. Voltando para o texto. Queridos, quando Jesus ele morre, para mim fica um sentimento de que para aqueles que andaram com ele houve uma frustração. Como as profecias que diz que ele é Emanuel, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, como assim morrer? Salário do pecado é a morte. Como Jesus poderia enfrentar a morte? A morte de Jesus, entenda isso, trouxe para todos decepção, dor, tristeza, angústia, frustração. Isso é inegável, que houve esse sentimento de dor. Mas aí agora eu quero que você caminhe comigo. Ele morre.
às 3 horas da tarde. Maria, sua mãe, havia ouvido do anjo Gabriel, que se manifestou a ela, dizendo que ela seria mãe do Salvador do mundo. Agora, ela olha para aquela cruz erguida e vê aquele que ela gerou em seu ventre, sem nenhum contato físico com homem algum, aquele que ela viu curar, que ela viu trazer à vida mortos, havia bradado, acabado de bradar: das tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu. Queridos, o campo de frustração que envolvia discípulos, lembrando que os discípulos todos fugiram, só João acompanhou a crucificação. As mulheres estavam ali, as mulheres foram companheiras. Lembrando que Lucas capítulo 8 diz que elas eram mantenedoras do ministério de Jesus financeiramente. E naquele momento crucial da cruz também lá estavam elas. Mas os discípulos, por medo, não estavam ali. Eu queria que você olhasse aqui para mim agora. Jesus disse assim: o discípulo não é maior do que o seu mestre. Então, por favor, olha o que eu vou te dizer. Não espere que a vida vá te aplaudir o tempo inteiro. Vai ter momentos que você só vai olhar e ver. Pedro ousado, Pedro não estava lá. Aqueles que Jesus curou, aqueles que Jesus fez tantos milagres, não estavam lá. Mas pensa que ele ficou rancoroso? Pensa que ele estava chateado? Pensa que ele estava cheio de ódio? Ele não. Ele ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele tem ainda sensibilidade para ouvir um ladrão que lhe pede: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas esse ladrão, poucos momentos antes, estava também zombando dele. Ele só caiu na real depois, mas ele antes. A tradição chama ele de divas e gestas. Todos os dois haviam zombado de Jesus. O socorro de Deus, irmãos, do tempo que nós precisamos. Mesmo que isso não venha de onde nós mais esperamos. Amém. Jesus é sepultado. A Bíblia diz que as mulheres foram lá e ficaram olhando, vigiando o sepultamento de Jesus. Talvez o dia mais difícil que teve foi a noite de sexta para sábado e o dia de sábado. Por quê, pastor? Porque sábado não podia trabalhar, sábado não podia fazer nada, sábado estavam todos eles impotentes, inertes, sem poder fazer absolutamente nada. Eu anotei algumas coisas que me vêm em mente, pensando sobre esse momento do sábado. Porque a Bíblia diz que sábado era o momento do repouso. E quando eles foram repousar e cumprir as leis de sábado, o sentimento de tristeza, de amargura, de incapacidade. Lembrando, na sexta-feira, pela manhã, Judas cometeu suicídio. Jesus tinha morrido. O sentimento que envolvia os discípulos, aqueles que conheciam a Jesus, era de dor, de tristeza.
Maria, no sábado, está na casa de João, sendo amparada por João, e fico a pensar: e onde estavam as promessas de Deus? Onde é que está Deus nesse momento? Há um silêncio que paira em todo sábado. É um silêncio que Deus não fala, que Deus não se manifesta. Parece que está tudo perdido. Será que Deus havia falhado? Será que Deus havia errado? A coisa no sábado é tão terrível que, no capítulo 27 de Mateus, no versículo 62, olha o que diz. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembrando-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu o caso que seus discípulos vão de noite, furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse Pilatos: tendes a guarda e guardai como entenderes. Por que eu faço questão de dizer isso aqui para vocês? A Bíblia está dizendo que quem foi procurar Pilatos era os sacerdotes, eram os príncipes, eram os homens da lei. Pastor, e quando é que eles foram? No sábado. Sábado era proibido esse tipo de coisa. Não poderiam ter uma reunião para tratar de assuntos. Mas, para que pudessem implantar a maldade contra Jesus, eles passaram por cima da lei sabática. E em pleno sábado, eles estão trabalhando contra Jesus. Acusaram tanto Jesus de curar o sábado, e eles tramam a morte, tramam de guardas para guardar o sepulcro de Jesus. A hipocrisia desses homens vai além da nossa compreensão. Quão hipócritas foram. Mas louvado seja Deus que Deus passa por cima de todos os erros e projetos humanos. Ainda que entendem a maldade contra a tua vida, contra o teu lar, contra a tua família, há um Deus do céu que cuida de você, que zela de você, e nada vai impedir que os planos de Deus sejam cumpridos na tua vida. O diabo pode armar, pode articular, mas a última palavra pertence ao Senhor. Pode o inferno inteiro se levantar contra a igreja de Deus. Não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem voodoo, não tem bruxaria, não tem nada que o inferno possa articular que vá contra a tua vida, se Deus não permitir. Porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra. Não importa o quanto o inimigo trabalha contra a vida da igreja, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus que nos protege. Aleluia. Intentaram mal contra o Senhor. Puseram guardas, selaram o sepulcro, rolaram uma grande pedra e colocaram ali, dizendo: está guardado, daqui não sai, daqui ninguém tira. Havia uma lei romana que estabelecia com pena de morte todos aqueles que violassem sepulcros que estivessem debaixo de guarda romana. Então, qualquer tentativa, e eles sabiam disso, qualquer tentativa dos discípulos quanto a isso, eles estariam assinando a sentença de morte deles. Mas entenda uma coisa, irmãos: aquilo que Deus vai fazer, Ele não precisa de ajuda humana. O que Deus tem que fazer, Ele vai fazer, e não depende dos homens. O sábado foi o dia da angústia, o dia da dor, o dia da frustração, o dia da decepção. Esse é o sábado. A decepção pairou. O choro, a angústia, a frustração. Esse é o sábado. As mulheres desesperadas para dar 18 horas. Para quê?
para conseguir no mercado comprar especiarias. Porque elas queriam elas ir lá prestar a homenagem ao corpo de Jesus. Só que tem uma questão. Elas esqueceram que Jesus disse: eu vou ressuscitar o terceiro dia. A descrença delas nisso, entenda uma coisa, às vezes estamos tão tomados pela dor, tão tomados pela situação, que nós esquecemos daquilo que Jesus nos disse. E fazemos coisas que posteriormente vamos pensar: para que eu fui fazer isso? Elas gastaram altas fortunas porque era caro. As especiarias não eram baratas. Mas elas foram lá por amor a Jesus. Entenda, por amor a Jesus não tem preço o que a gente faz. Não tem preço. E elas colocaram a mão no bolso, compraram as especiarias e aguardaram. Que noite! Sábado para domingo? Que noite! Esperaram apenas um dia começar a raiar. E saíram aquelas mulheres, correndo, desesperadas para ir ao sepulcro. Mas a Bíblia diz que elas, ao irem para os sepulcros, o evangelista Marcos, no capítulo 16, fala que enquanto elas caminhavam para o local onde Jesus estava sepultado, diz o verso 2, 16:2, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Quer dizer, nem dormiram direito. Estavam tão desesperadas e saíram cedo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Olha, queridos, isso para mim mexe tanto com o meu coração. Sabe por quê? Quem quer trabalhar para Deus, quem quer fazer as coisas de Deus, não se embaraça por causa de coisas que ele não consegue fazer. Essas mulheres gastaram especiarias, compraram tudo o que precisavam, mas elas tinham um seríssimo problema. Elas não conseguiriam remover a pedra. E para onde elas estão indo? O sepulcro. Mas e aí? Mas tem uma pedra para remover. Não importa, eu vou para lá. Agora, como vamos fazer? Não sei. O que importa é que eu vou estar com Jesus. Glória a Deus. Quando você tem isso no seu coração, não importa as coisas que você não consegue fazer, você vai por causa de Jesus. O resto é com Ele. O resto pertence a Ele. Essas mulheres, na atitude de fé, elas estão indo para o sepulcro, questionando umas às outras: quem vai remover a pedra para nós? Frágeis como eram, não conseguiriam. Mas nós estamos indo. Não sabemos quem vai remover, mas eu vou para lá. Enquanto elas estavam ali, questionando no meio do caminho, elas, tomadas com as mãos cheias de coisas, né? Especiarias. Nas suas mãos traziam os ungüentos. Isso é externo. Dentro, tristeza, angústia e uma dor profunda que não passava. Então essas mulheres estão carregadas. Mas, enquanto elas caminham, elas não sabiam. Deus já havia trabalhado quando ainda elas estavam em casa organizando. Deus está fazendo coisas que você não percebe, você não vê. Mas Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está fazendo. Não precisa os seus olhos enxergarem aquilo que Deus faz. Os seus olhos não precisam ver como Deus está fazendo. O que você precisa crer, confiar, acreditar e deixar por conta dele. Elas, enquanto estavam em casa ainda, não sabiam que Deus já havia operado o milagre. Glória a Deus. Claro, nosso tempo não nos permite, mas apenas quero citar algo que ocorreu de muito lindo, pois o apóstolo Paulo revela isso doutrinariamente. Se puder colocar para mim Efésios capítulo 4, versículo 8 a 10. Não vou discorrer, mas apenas quero ler.
para você entender a beleza do que era a doutrina bíblica. Olha o que diz a palavra. Por isso diz: subiu do alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Escuta. Bom, deixa eu. Quando Jesus morreu, ele havia feito uma promessa para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quando ele morre, ele vai para o Hades. Sim. Ele adentra o Hades porque ali era a habitação dos mortos. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que desceu é o mesmo que subiu. Ele levou o cativo, o cativeiro, coloca o nome. Olha isso, ele subiu. Que é, se não também antes tenham descido as partes mais baixas da terra. Ele tomou do Hades todos aqueles. Ministramos isso na terça-feira aqui sobre o lugar intermediário dos mortos. Temos estudado na terça-feira sobre escatologia. E apenas ressaltando para concluirmos a mensagem. Jesus, ele levou todos os salvos que estavam ali no Hades e inaugurou o paraíso e levou eles. Por isso diz: ele subiu, e é senão também antes ter descido as partes mais baixas da terra. Ele levou cativo o cativeiro, levou para o paraíso, para o terceiro céu, lugar que Paulo diz que ele viu coisas inefáveis que não é lícito falar. E por que ele fez isso? Porque ele venceu a morte. Atos diz que era impossível que ele fosse retido pela morte, porque o aguilhão da morte é o que? O pecado. E ele não pecou. A Bíblia diz que nele não achou pecado, nem na sua boca se achou engano, sendo ele santo, sendo ele perfeito. A Bíblia diz que romperam-se os grilhões da morte, porque os grilhões da morte, e se apresenta: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro, chaves da morte e do inferno. Amém. É por isso que o cântico de Paulo, ele expressa em 1 Coríntios capítulo 15: onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus em Cristo Jesus, que venceu o pecado, que venceu a morte, para que eu e você tivéssemos vida. Não sabemos como é que foi aquela dinâmica da madrugada do sábado para domingo, mas nós sabemos que, conforme lemos aqui no texto de Mateus 28, Deus enviou um terremoto. Mateus 28 diz a palavra de Deus no verso 2: eis que houvera um grande terremoto. Deus fez tremer a terra ali. Tudo foi abalado. Lembrando, quando ele morreu na sexta-feira, teve terremoto. E naquela madrugada de domingo, a terra treme. Os guardas que ali estavam ficaram atônitos, porque diz a Bíblia que houve um grande terremoto, verso 2, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Escuta, ele não removeu a pedra para Jesus sair. Ele removeu a pedra para que as mulheres pudessem ver, para que os discípulos pudessem ver. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. O anjo, ele se assenta sobre a pedra, está dizendo: a pedra não segurou o Filho de Deus, a pedra não pode segurar o eterno dentro desse túmulo, porque o poder de Deus é maior do que qualquer autoridade humana, qualquer ser humano. Há um Deus do céu que manda, comanda, e a última palavra pertence a ele. Aquela pedra que precisaria de inúmeros homens, o anjo rola a pedra. Ei,
Aquilo que é impossível aos homens, basta um toque de Deus. É só um anjo que Deus envia e rola, e as portas se abrem, as portas são quebradas, são abertas para que o milagre da tua vida ocorra e aconteça. É Deus. A Bíblia diz que, verso 4, os guardas, os oficiais romanos, os homens com suas insígnias, os homens que estavam ali para guardar o sepulcro, aqueles que tinham autoridade romana, olha o que a Bíblia diz: com medo, assombrados, ficaram como mortos, assim, assustados, pasmados, embasbacados. Por quê? Porque o poder de Deus, ele suprima qualquer poder humano. Os homens têm que se sujeitar, têm que se submeter, têm que entender que Deus é Deus que faz, é Deus que realiza. E eles ali tremendo, têm que reconhecer: tem um poder sobrenatural. Amém. Tem algo maior do que nós, tem algo maior do que Roma, maior do que o imperador, maior do que aqueles que nos colocaram aqui. Verso 5 diz: mas o anjo respondendo, disse às mulheres. Entenda que é uma transição. Mateus, ele está narrando, e ao mesmo tempo que sai do versículo 4, ele já pula para o 5, explicando que as mulheres haviam chegado já no sepulcro, e elas então veem o anjo, da mesma forma que os guardas deram pé, abandonaram o posto, correram, abandonaram o serviço. As mulheres chegam ali, extasiadas. O sepulcro está aberto, o sepulcro está vazio. A Bíblia fala que Maria Madalena se desespera. Onde colocaram o meu mestre? Onde colocaram o meu Senhor? Mas aí o anjo diz: olha, não tenhais medo, porque eu sei, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Vida 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. 20. Vocês querem ver? Entra, olha o lugar aonde ele estava. Ele não está mais aqui, o túmulo está vazio, ele ressuscitou. E tem uma questão: os lençóis estão dobrados, o lenço está na cabeceira. Isso demonstra que não teve pressa, não teve correria, teve o cuidado de deixar o lugar mostrando para eles: ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Aleluia. E para encerrar, irmãos, a glória de tudo isso é verso 7. E depois, aí o anjo está dizendo para as mulheres: e depois, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. Aleluia, Jesus. E eis que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. E eis que eu voltei, e eu encerro dizendo, irmãos, a glória que é, se você andar com Deus, caminhar com Deus, servir ao Senhor, Deus vai te honrar no tempo dele. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer. A quem foi dada essa ordem? As mulheres. O testemunho das mulheres não era válido naquele período. As mulheres não tinham grau de importância para a sociedade naquele período. Deus inverte aqui. Sabe por quê? Porque Deus honra quem caminha com Ele. Deus honra os que andam com Ele. Os homens falharam, os homens não estavam ali. E o que Deus faz? Deus pega as mulheres. E o anjo diz: agora faz o seguinte, vai avisar para aqueles homens covardes, vai avisar para aqueles medrosos, vai lá falar para eles: ele já ressuscitou. Ele ressuscitou. Deus está honrando aquelas mulheres. Deus está honrando elas. Vai lá, diga para eles: ele já ressuscitou. E outra coisa, eis que ele vai adiante de vós. Sabe o que está dizendo?
Deus sempre anda na nossa frente. Ele está indo adiante. Vocês estão andando, mas Ele está na frente de vocês. Ele caminha na frente de vocês, abrindo o caminho, preparando o caminho, aplainando o caminho, endireitando as veredas. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória ao nome de Jesus. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus. Aleluia. O nosso Jesus está vivo. Ele não ficou preso dentro de uma sepultura. A morte não pode detê-lo. A morte não pode segurá-lo. Os guardas não puderam impedir ele sair dali. As pedras, os celos romanos não puderam impedi-lo que ele ressuscitasse. E porque ele ressuscitou, para trazer vida para mim e para você, para trazer esperança, para trazer mudança, para trazer transformação, para que a minha família, para que a tua família vivesse o tempo de glória de Deus. Deus tem algo novo para o teu lar. Deus tem algo novo para a tua família. Você só precisa crer, confiar, acreditar. Ele é o Deus imutável. Ele é o Senhor que não muda. E hoje Deus quer trazer para o teu coração essa convicção, essa certeza. Ele vive, Ele está reinando, Ele está no controle. Você pode não entender o trabalhar de Deus, pode não entender a maneira que Deus faz, mas Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da tua casa. Permaneça firme. Não abra mão do Senhor. Não abra mão da caminhada. Não desiste. Não fique para trás. Prossiga. Permaneça. Aleluia. Oh, Senhor, nós queremos te adorar e te bendizer. Queremos enaltecer o teu nome, porque o Senhor faz, o Senhor realiza. O Senhor confunde o inferno, confunde o reino das trevas. O poder pertence a ti, o poder está contigo. Oh Deus, em nome de Jesus, entra nessa causa, Deus. Entra na causa dessa família. Entra na causa desse irmão, dessa irmã. Libera uma palavra de vitória hoje, Senhor, pelo poder do teu nome. Senhor, abre as portas que se fazem necessárias serem abertas. Deus, tu és o Deus de milagre, tu és o Deus de maravilha. Nós profetizamos a tua bênção pelo poder do nome de Jesus. Estenda as tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que é graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos diga comigo amém. Amém. Deus nos abençoe, queridos, em nome de Jesus.